Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o like, se eu merecer, ou a sua inscrição, ou então aquela colaboração através do Pix, já que eu sou jornalista profissional e estou aqui passando as minhas experiências de quase 40 anos nos bastidores do futebol. Fui diretor de clube, fui presidente de clube, fui procurador de dezenas de jogadores, inclusive aquele jogador chamado Mirandinha, que foi jogar na Inglaterra, foi o primeiro jogador a jogar na Inglaterra e eu era o procurador dele, fui procurador dele por 11 anos. Hoje o Mirandinha é um técnico de futebol vencedor, inclusive ele tem o diploma da CBF, passou lá muito bem fazendo as provas e é um grande treinador, um grande conhecedor das quatro linhas. O primeiro jogador a jogar na Inglaterra, este amigo de vocês, era o procurador. Eu por 11 anos, inclusive, assinei o primeiro contrato com ele como advogado, assessor. E dizer que o Galo ontem decepcionou, perdeu dentro da sua casa para o Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro está gostando muito do ambiente, que é um ambiente moderno, a MRV. É um ambiente gostoso e o Cruzeiro gostou, porque o Galo realmente não tem aproveitado realmente o estádio que foi construído com muito esforço pelos 4 R's. E seria bom até que os 4 R's desistissem da SAF e passassem por um estrangeiro, porque ali virou casa de shows, né? Porque ontem, mais uma vez, o Cruzeiro, no segundo tempo, deu um show de bola. Inclusive, mais uma vez, nós vimos o Everson, tão badalado pelos amigos muito chegados para que ele fosse convocado para a seleção brasileira. O Everson, né, levou um gol lá do meio da rua. O jogador, zagueiro do Cruzeiro, teve tempo de arrumar a bola. O Everson viu que ele ia chutar para o gol, pois o Everson aceitou. E o segundo gol, o Caio Jorge, sozinho ao lado do Alonso, que não teve mais aquele reflexo da primeira vez que ele jogou no Atlético, e o Caio Jorge fez um gol mamão com açúcar. E outras jogadas que o Cruzeiro fez e que pouco o Galo não seria goleado. E falar em goleado, no dia 11 de setembro será a segunda partida no Mineirão. Com torcida somente da Raposa. E mediante os últimos resultados do Galo, será que o Galo tem condições de marcar 3 gols? Será que tem? Então vamos lá. Atlético Mineiro 2, Internacional 0. Bahia 2, Atlético Mineiro 1. Ceará
0, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro 1, Tintiano 1. São Paulo 2, Atlético 0. Atlético 1, Grêmio 3. Godoy 0, Atlético 1. Atlético 2, Godoy 1. Vasco 1, Atlético 1. E aí? O que esperar? Esperar milagre? Sim. Eu acho que o milagre que tinha acontecido, aconteceu. O Galo conseguiu se classificar nesta mesma Copa do Brasil, ganhando da seleção do Flamengo. Né? Flamengo esse que deu uma goleada de 8-0 no Vitória da Bahia, esse mesmo Vitória que domingo que vem estará aqui em Minas Gerais jogando contra o Galo. Aonde? MRV. Imagina o senhor, imagina a senhora, se o Vitória da Bahia vem aqui e ganha do Galo. Para que então aquele estádio tão bonito? Porque não serve realmente para ser uma força contra o adversário. Pelo contrário, o adversário gosta muito, é um estádio seguro, é um estádio que tem uma grama sintética de primeiro mundo. Então, para que isso? Eu não sei para que esse estádio. Eu aconselharia, se a SAF não mandar o Cuca de volta para casa, eu acho que aconselharia o Galo começar a fazer as partidas em Brasília, Distrito Federal, lá no Maranhão, ali em Uberlândia, porque não é melhor conservar ali o estádio para shows de cantores, né? Seria bem melhor, porque o time do Cuca não está agradando. Quero deixar bem claro, o elenco do Galo é bom. O elenco do Galo é bom. O Cuca recebeu tudo aquilo que ele pediu e chorava nas entrevistas. E o Cuca coloca o Dudu para jogar ontem, como se fosse para mexer com os cruzeirenses. Ora, Cuca. Do outro lado, tem o Jardim, um treinador com um currículo maravilhoso, um treinador que chegou ao Cruzeiro e aproveitou o elenco do Cruzeiro, inclusive recuperando os jogadores que já estavam sendo relacionados para serem emprestados, dados, vendidos. E aí vem com essa gracinha de colocar o Dudu. Ou será que tinha uma promessa na hora da contratação do Dudu que ele seria titular, como ele exigiu lá no Cruzeiro? Não duvido nada. E o Cuca também não entendeu que o Rony ficou abalado com aquilo que a assessoria jurídica dele inventou em cobrar o Galo pela justiça. E o Cuca ainda não entendeu que o Scarpa é um talento.
E ontem, ao ser perguntado na entrevista por que tirou o Scarpa, ele secamente disse que o Scarpa não estava bem. Realmente, ficar roendo unhas de cócaras à beira do gramado tira um pouco da visão do Cuca. Ele precisa ficar em pé. Porque dizer que o Scarpa estava mal no jogo é brincadeira. Assim fica muito difícil mesmo. Então, Cuca, sabe quem estava mal, mas mal mesmo, e que você poderia ter feito aquilo que você fez anteriormente, colocar o Scarpa no lugar do Arana, porque o Arana não está enxergando mais a bola, e mais ainda vai ficar pior, porque ele não será mais convocado para a seleção brasileira. Outros apareceram enquanto ele ficou esperando a vez, mas não se preparou para isso. Arana está simplesmente deixando o tempo passar e aproveitando na boca do caixa do banco para receber o seu salário. E assim como o Arana, o Júnior Alonso, Dudu, o Rony, são jogadores que precisam realmente de um tratamento psicológico, porque eles estão perdidos. O Júnior Alonso é brincadeira. O que está jogando mal há muito tempo e o Cuca não enxerga. Então, o Everson, sim, de 10 partidas ele faz uma boa, magnífica. Aí eu já falo, Everson para a seleção. Tem nada a ver. Então, na entrevista de ontem, mais uma vez, o Cuca, com aquelas mesmas lamentações, né? Com aquelas mesmas maneiras de responder, botando para baixo algum jogador do elenco, como quando ele fala que o Lianco faz falta. O Lianco faz falta? O Lianco faz parte de um elenco. Se você escala o Lianco, tudo bem, mas não é por causa disso que ele faz falta. O Lianco não faz falta. Ele faz parte de um elenco, preste bem atenção. Mas ele está realmente mais perdido do que cego em tiroteio, o Cuca. E aí, parte da torcida ontem já externou a sua vontade de não ver mais o Cuca agachado à beira do gramado. Porque realmente, como eu tenho falado aqui, em todos os vídeos que eu falo sobre os jogos do Atlético Mineiro, que o Cuca não tem preparo para nesta oportunidade de ser o treinador do Atlético Mineiro. Mas por quê? Se o senhor ou a senhora não estavam assistindo o vídeo, quando eu falei que há coisa de 2 anos, os candidatos a títulos no Brasil eram Palmeiras, Flamengo e Galo. E hoje, aonde está o Galo? Está em 12º lugar. 12º lugar com diferença pouca para que se aproxime daquela zona do perigo para a Série B. Quero falar com um amigo, com uma amiga, com todos vocês que me assistem, que quando eu falo aqui no Fortaleza Esporte Clube, é porque eu tenho aquela gratidão, porque foi lá, exatamente em 1983,
que eu, morando no Rio de Janeiro, fui convidado para ser General Manager de Fortaleza. E lá formei uma grande equipe que é inesquecível. Depois, voltei a ser convidado em 91 e formei outra grande equipe que também ficou na memória de quem realmente torce pelo Fortaleza. O brasileiro tem sempre um time do coração e um time de gratidão. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Fortaleza. E aqui sou atleticano. Então eu posso realmente criticar positivamente a administração do Atlético, criticar positivamente ao Cuca, criticar positivamente às vezes um jogador, como está se tornando chato o Hulk, que ele fica dentro de campo insistindo em discutir com o árbitro, e tem mais, o Hulk já não coloca aquelas duas mãos para trás, ele fala com o dedo e riste. Então, não é bem assim, ele já é o técnico dentro de campo, agora passou a ser um capitão com gestos agressivos. Não pode ser assim. Então a situação, ela vai ficar pior se porventura o Galo não conseguir uma vitória boa contra o Vitória da Bahia no próximo domingo, e depois, naquele período que vai ficar sem jogos por causa da seleção, não fizer um trabalho para que no dia 11 encontre novamente o Cruzeiro. E para finalizar, meus amigos, mais uma vez eu peço aí o seu like, a sua inscrição, e mais uma vez eu lembro que quando perdeu por 2-0 para o São Paulo, ele disse que era para descansar a equipe para entrar com força contra o Cruzeiro. O que se viu ontem foram apenas 15 minutos do primeiro tempo de futebol do Galo. O restante, o Cruzeiro ficou igual para igual e no segundo tempo dominou completamente o Galo. E agora, quem sabe, o terço do Everson vai nos ajudar mais uma vez. Bom dia, quem vos falou? Levi Lafetá, bacharel em Direito, jornalista profissional e General Manager em futebol. Aqui abaixo está um link onde eu provo que não sou paraquedista aqui no YouTube. Até a próxima!